Nós vamos, como é de costume, estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Do item 392, porque é uma questão tão importante que todos nós questionamos, né? O número da lição é a 20, e o título, Esquecimento na Carne. Todos nós nos questionamos. Por que esquecemos o passado? Não seria melhor a gente, né, lembrar o nosso passado? Não era mais fácil para se viver agora? Então, Emmanuel faz essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos e ele nos traz uma orientação em detalhes para que a gente possa entender melhor. E ele diz assim, pergunta, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por quê? Perdemos, né? Essa lembrança do nosso passado. Nós não sabemos quantas existências tivemos, o que fizemos, né? E a resposta é a seguinte: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu de que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecendo do seu passado, ele é mais senhor de si. Veja bem, né? E Emmanuel ainda faz um relato que a gente consegue ter um melhor entendimento. Ele diz assim, encetando uma nova existência corpórea, para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural, como recursos básicos, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então, o Emmanuel está nos dizendo que essa hipnose que sofremos é desde que o espírito se prepara para o reencarne, até que ele possa se abrigar ao útero materno. Então, é antes da sua gestação. Ele já começa a esquecer do passado, né? E ele diz assim, traz também, né, novos implementos cerebrais, quer dizer, numa nova encarnação, tudo é novo em nós, somos um bebê, né? Tudo funciona, está começando, né? Então, trazemos uma bagagem diferente, cérebros diferentes, domínios de energias físicas também diferente. E aí ele diz sobre o que vamos estudar nessa pergunta. Reencarnação, esquecimento na carne ao renascer, prejuízo da plena lembrança do passado. Vantagens das reminiscências, embora tênues, do pretérito, aliás. Eis os elementos de elaboração do presente capítulo. Então, nós vamos estudar sobre esses temas, né? Reencarnação, esquecimento na carne ao reencarnar, prejuízo de plena lembrança do passado, vantagens das reminiscências, embora tênues, poucas, né? Que a gente se recorda do pretérito, eis os elementos de elaboração do presente capítulo. Aí ele nos esclarece, dizendo, o nosso objetivo, assim procedendo, é pormenorizar ao máximo dos múltiplos aspectos do problema, à luz do Espiritismo, de maneira a torná-lo o menos incompleto possível, fornecendo assim aos leitores o maior número de informes elucidativos. Então, Emmanuel está nos dizendo que nesse processo, o objetivo desse estudo é nos trazer múltiplos, né, aspectos dos problemas, não só as vantagens, mas os problemas da gente recordar o passado. E para que fique para nós, né,
muitos informes elucidativos, que a gente possa entender melhor por que o esquecimento ao reencarnar. E ele diz: o natural entrosamento do tema reencarnação, esquecimento, vantagens das reminiscências e prejuízos das recordações totais favorecem a focalização dos vários aspectos, como que daremos ideia geral do importante assunto. Com a reencarnação, esquece o espírito por completo o seu passado, ressalvados e é bem de ver os raríssimos casos assinalados pela bibliografia espírita. Poucos de nós recordamos, algo do nosso passado. Diluem-se por efeitos da densidade física as recordações da existência que se foram, na cadeia maravilhosa dos renascimentos, permanecendo apenas reminiscências. Então, nas várias vezes que vamos ao mundo espiritual, reencarnamos, todas as vezes que reencarnamos aqui, nós, devido à tensa, o nosso corpo físico estar aqui na Terra, o planeta, tudo que nos pesa sobre nós reencarnados, então ele diz que é para nós assim poucas lembranças do passado. Não conseguimos lembrar como temos às vezes vontade de lembrar, porque não é vantagem para nós, A nossa aparelhagem cerebral, organizada em função das necessidades da existência que se inicia, oculta em suas completas estruturas todas as lembranças do ontem, de modo que somente tênues reminiscências falam hoje do passado. Então, as nossas aparelhagens cerebral, nosso cérebro já vem composto para que a gente não recorde, o nosso passado. Ela vem com estruturas para que a gente use nessa existência o melhor possível para o nosso progresso. Então, no hoje, nós temos reminiscências muito poucas do nosso passado. Esse esquecimento retrata, na verdade, a divina sabedoria. Porque a gente diz assim, por que a gente não recorda o passado? Mas a sabedoria divina sabe que não é melhor para nós recordar o que fomos. Nem sempre fizemos o bem no passado. Então, está aí o retrato da divina sabedoria de Deus. Iniciando nova existência, diz Emmanuel, em novos e fundamentais deveres evolutivos, no que se toca à restauração de valores e à edificação do futuro, necessita o espírito de campo livre para a semeadura que o amor de Deus volta a lhe proporcionar. Então, ele está nos dizendo que cada vez que reencarnamos, nós precisamos estar com o campo mental livre, porque se a gente guardar o passado da gente, já vem ocupado a nossa mente, com o nosso passado. E ele diz que cada vez que reencarnamos, trazemos o nosso campo livre, campo mental livre, para que possamos fundamentar os nossos deveres evolutivos. E ele continua dizendo, a providência celeste utiliza, como explica Emmanuel, abre aspas, a hipnose natural como recurso básico, fecha aspas. Veja bem, essa hipótese, hipnose, que é o esquecimento, ela é para nós um recurso básico, porque senão a nossa perturbação deveria ser maior, Então, ela é básico para o nosso crescimento, Para o esquecimento que se inicia no plano espiritual. Veja bem, já começamos a esquecer já no plano espiritual. No plano espiritual se inicia esse esquecimento antes da reencarnação. Continua na vida fetal. Já quando o nosso programa reencarnatório já está pronto, que vamos reencarnar, nós já começamos a esquecer o nosso passado, nessa preparação, antes de estarmos na vida fetal.
onde se estreita mais para consolidar-se, enfim, com o renascimento. Aí no renascimento, aí esquece tudo mesmo. Ela começa na vida espiritual esse esquecimento, essa hipnose natural que é básico, é um recurso básico, né? Aí ela continua na vida fetal, na gestação, e ela termina consolidando no momento do renascimento. Com o encolhimento do veículo perispirital, operação redutiva, quer dizer, o perispírito começa a reduzir também, porque ao desencarnarmos, nós vamos ter o nosso perispírito como o modelo do nosso corpo físico de hoje. Mas quando vamos reencarnar, nós precisamos fazer esse trabalho aqui, que é o encolhimento do veículo perispirital. Operação redutiva, que diminui, né? Por ação magnética. Olha como que é o trabalho. A ação magnética dos nossos benfeitores que nos ajudam a diminuir o nosso perispírito para voltarmos a reencarnar. Então, submete-se o espírito às limitações corporais, com o que praticamente enclausura-se na livre física. Veja bem, o espírito é submetido, né, a essas limitações, a diminuir o seu perispírito e a também esquecer o seu passado, para que ela possa se enclausurar no corpo físico, na matéria, né, igual estamos. Alterando-se-lhe, em consequência, os movimentos vibratórios do perispírito. E o nosso perispírito já vai ter uma nova vibração. Em uma nova encarnação, ele já vai vibrar diferente, né? Porque vamos modelar de acordo com a existência atual. Reencarnado, enfim, seu novo cérebro funciona à maneira de velador ou apagador. Sepultas as recordações do passado, abrindo ao espírito livre, desimpedido, o caminho da redenção. Então, veja bem, né? Ao reencarnar, o nosso cérebro funciona à maneira de velador ou de apagador, como na reencarnação é apagador, esquece, né, o passado. Sepulta as reencarnações do passado, abrindo ao espírito livre, porque uma nova encarnação a gente tem a liberdade de começar tudo de novo, né? De começar uma nova vida, um aprimoramento maior. Todas as vezes que reencarnamos, nós temos a possibilidade de aprender algo diferente. Porque o espírito está desimpedido do passado, porque ele esqueceu, né? A partir daquele instante, vai começar a ser escrito no grande livro da eternidade. Então, a partir do momento que nós reencarnamos, nós estamos começando, né, um novo livro na nossa vida. É uma encarnação nova, tudo vai ser diferente, o aprendizado, tudo diferente. Mais um capítulo de luz ou de sombra. Depende de como vivemos as nossas encarnações. Pode ser um capítulo, né, de sombra, e pode ser também uma pessoa que vem se refazer e vai escrever o seu livro da vida como luz, né, para a eternidade. Então, veja bem. Segundo a vontade, o esforço e os recursos do reencarnante. Aí ele diz, e é notável o romance do aperfeiçoamento. É um romance do aperfeiçoamento que tem o seu curso de novo no cenário da Terra. Então, a gente volta para escrever esse novo romance da nossa vida. E muitas vezes a gente fala, se eu contar a minha vida, é um romance, vou fazer um livro, né, de tudo que eu passo. E Emmanuel está dizendo, é um romance de aperfeiçoamento, que tem o seu curso de novo no cenário da Terra.
É quando a gente volta, né? Toma um corpo físico. E o admirável drama é o admirável drama da evolução, à luz das gambiarras do orbe terrestre. Então, de acordo com a nossa vida, a gente vai se apegando a coisas melhores hoje, melhores amanhã. É como se fosse uma gambiarra, né? A gente não é perfeito, mas a gente pode, através dessa mudança nossa, mudar o hábito de falar, o hábito de pensar, né? De sentir. A gente vai conduzindo a nossa vida diferente da existência passada. A plena recordação do passado, em seus pequenos detalhes, apresentaria vários inconvenientes para o espírito, entre os quais enumeraríamos o seguinte, e ele está dizendo: A. Cultivo de ideias errôneas e sistemáticas. B. Exaltação em certos casos do orgulho desmedido e avassalador. C. Recordações humilhantes a provocar desequilíbrios geradores de revolta. D. Manutenção de preconceitos raciais, sociais, religiosos e etc. C. Perturbações da vida contingente no lar, na sociedade, com os inconvenientes do desestímulo e a intensificação de compreensíveis dificuldades. Então, ele relaciona para nós aqui, se a gente recordar o nosso passado, por exemplo, aqui na letra A, nós podemos cultivar errôneas ideias, né? Sistemáticas do passado. A gente chega e fala, não consigo mudar, nessa encarnação tenho feito tudo, mas é difícil, né? Porque se a gente não tivesse esse esquecimento, seria muito pior. Agora a gente tem condições de lutar e de vencer. Na letra B ele diz, a exaltação de certos casos do orgulho desmedido e avassalador. Se a gente recordasse, né, que em outra existência a gente teria sido um espírito assim mais evoluído não, porque a gente não perde a evolução, mas assim que já construiu tanto bem, já fez tanta coisa, podia se sentir vaidoso, né? Então não seria bom para nós. Se a gente se recordasse também da humilhante, a provocação de desequilíbrios geradores e revolta, a gente poderia também sentir. A manutenção de preconceitos raciais, sociais, religiosos, né? E nós vemos que hoje, a gente estudando a doutrina espírita, a gente consegue entender, mudar dentro da gente, não mudar os outros, né? Mas mudar os nossos ideais. As perturbações da vida contingente no lar, por exemplo, né? O lar, se a gente soubesse quem eram aqueles que convivem conosco, traria bastante desestímulo, muitas vezes, para a gente prosseguir, né? Mas importante é que a gente esqueceu o passado para vencer agora, nessa presente encarnação, fazendo só coisas que deverão nos recuperar espiritualmente. Emmanuel continua, quem figurou em procedente existência em quadros de relevo, né, no inconsciente e precário mundo das convenções, poderia, pelo despreparo evangélico, continuar alimentando falsas noções de superioridade nos domínios do ridículo. Porque nós sabemos que na encarnação, essa e outras que já tivemos, nós estamos aqui no mundo, um mundo de convenção, né? Não é um mundo permanente, nós estamos aqui, transitório. E se a gente esquecer de ter o preparo espiritual, nós podemos continuar, né, alimentando falsas noções de nós mesmos, achando que somos aquilo que não somos. Então, Emmanuel está nos dizendo, se nós tivéssemos essa lembrança, poderia nos marcar, né, uma condição, uma noção de superioridade que ainda não conseguimos. Orgulhosos de ontem, prosseguiriam olhando a humanidade
de pedestal em sua presunção, perdendo assim salutar oportunidade de redimir-se pelo afeiçoamento e vivência da humildade renovadora. Então, o orgulho, que é muito assim presente na nossa vida, né? O orgulho de ontem, mais o de hoje, imagina o quanto a gente ia perder tempo. Estariam prosseguindo em nosso viver. Porque esquecemos, já estudando, a gente vai conseguindo buscar manter o nosso equilíbrio no campo, né, do orgulho de ontem. Porque todos somos orgulhosos, todos somos vaidosos, mas estamos aqui numa nova encarnação para que a gente possa mudar esses nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? É para nos renovar. E ele nos diz ainda, Emmanuel, a recordação clara de prejuízos a outrem causados daria ao espírito arrependido, já sequioso de recuperação natural e compreensível, constrangimento. Porque muitas vezes a gente luta, né? De repente a gente faz a mesma coisa. Então, se recordarmos o passado, então, que já erramos com certeza muito mais que hoje, né? Se nós recordássemos dos prejuízos que nós já causamos, né, aos outros, aí seria para nós um constrangimento. E ficaríamos mais tristes, né? Porque a gente sabe que errou demais e hoje ainda trazemos grandes dificuldades para vencer. A recordação de atitudes condenáveis vividas no passado seria assim o entendemos à luz da doutrina dos espíritos, fonte de dolorosas consequências para a alma renascente. Então, se recordarmos as atitudes que já tivemos em outra encarnação, outras, né, reencarnações, se a gente pudesse recordar essas atitudes, a gente traria assim também consequências para a alma, para o espírito encarnado, né, que está renascendo novamente. Mas, como diz Emmanuel, assim entendemos à luz da doutrina dos espíritos, que é melhor que a gente não recorde, porque é uma fonte dolorosa, se formos recordar as consequências para a alma renascente. Reminiscências construtivas, no entanto, embora vaga, ou talvez, por isso mesmo, constitui incentivo e sustentação para o espírito em nova experiência. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer algo errado, né? Mas a gente fala, não, estou estudando, estou aprendendo. Aquelas reminiscências que a gente tem do passado, vagas, muito pouca, né? Mas a gente consegue vencer, elas são incentivos. Se eu errei, a gente diz assim, se eu errei, se eu não fui bom, agora eu quero ser melhor, né? Então, são incentivos, mas com a lembrança muito pouca, porque se a gente completamente souber o que fizemos, às vezes é prejuízo, né? Então, elas têm que ser para nós incentivo para o espírito, e dando-nos, né, a valiosa ponte entre o ontem e o hoje, na esfera na áspera, aliás, caminhada para o amanhã. Então, essas vagas lembranças, ela vai ser para nós como uma ponte. A gente sabe que errou. Todos nós sabemos que não somos espírito bom, porque Jesus disse que aqui na Terra não há um espírito bom. A gente veio para ser bom, né? E ela vai servir assim, esse entusiasmo, essa vontade de ser melhor, é como uma ponte para nós entre o ontem, que é outras encarnações, e é a encarnação hoje, né? A que estamos vivendo, e para o amanhã, porque para o futuro nós vamos ter uma reencarnação muito mais, né, saudável. Aptidões inatas, favorecendo a assimilação de conhecimentos, são base para a aplicação de conquistas culturais, através dos valores da arte,
da filosofia, da religião e da ciência. Então, são aptidões que a gente traz. Também tem que ser vencidas, né? Usando a arte, a filosofia, a religião e a ciência para o bem. Qualidades nobres, conservadas pelo Espírito no campo das reminiscências, das lembranças, são preciosos adubos para novas aquisições morais. Então, se tivermos, né, essa reminiscência do passado, que fomos ou que seremos um dia um espírito nobre, vai servir para nós como adubo, para que nessa encarnação ou em outra, nós possamos estar vivendo o melhor ainda, melhor que hoje, né? Ela serve como adubo, nos dá força, nos dá coragem. Adubo para novas aquisições morais, sentidas e vividas no lar. Olha onde começa a nossa renovação, né? No lar, nas escolas e nos templos de fé. Veja bem, essa condição nobre que a gente conserva ou relembra, né? Que a gente tem que ser bom. Jesus nos ensina que nós devemos renovar a nossa vida, é adubo para nós. E ela vai nos ajudar a conviver no lar melhor do que na outra existência passada, na escola, nos tempos religiosos. E Emmanuel nos diz que os espíritos explicaram a Kardec: em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Olha só. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. E aí, onde estaria o nosso mérito? Não, eu tenho que ser bom porque eu me lembro que eu era, hoje eu sou obrigada a ser bom, para não perder, né, o que eu fiz. Só que ele diz, em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então nós hoje temos a razão, que é saber discernir o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que eu devo fazer com a minha ação, com a minha palavra, com o meu sentimento, o que eu crio de bom ou de ruim, né? Nós temos essa condição já de distinguir o bem do mal. E aonde estaria o nosso mérito se a gente lembrasse de todo o passado? Ia ser bom porque no passado a gente foi bom, então a gente vai ser dessa vez. Agora, hoje a gente exige da gente ser melhor do que ontem, né? E ele termina dizendo, a evolução, sendo bênção de Deus para o homem, é ao mesmo tempo resultado do seu afeiçoamento ao jugo leve do Cristo na prática do amor. Então, quando a gente entende que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer esse bem, quem recebe é a gente, o outro é beneficiado, mas o bem maior é nosso. Então, o nosso jugo é leve. A gente não sente a vida pesada. Eu sou obrigada a ser melhor. Não, faço isso porque eu aprendi com Jesus que eu tenho que ser melhor. Então, o meu fardo, meu jugo, fica leve para que eu possa conduzir todas as dificuldades da minha vida na prática do amor. E o fardo, abre aspas, e o fardo leve, fecha aspas, na obtenção do conhecimento. Depois que a gente tem o conhecimento, fica tudo mais fácil. A gente entende que temos que melhorar em benefício de nós mesmos. Vamos ler uma lição do Evangelho para complementar. Ela nos ajuda também a entender mais um pouquinho essa lição. Do Evangelho Fonte Viva, a de número 30 nos traz educa. É o que falta para nós, né? Essa educação dentro do Evangelho de Jesus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós sabemos disso, né? Nós somos o templo, a igreja de Deus vivo. Nós somos, porque o que falamos, o que pensamos, o que somos, pode representar a presença de Deus em nossa vida e pode não. Será o contrário, né? É de Paulo, capítulo 3, versículo 16. E Emmanuel nos diz o seguinte: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Na semente da árvore, né?
Ali reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias de fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuárias. Entretanto, o pomar reclama esforço vivo. A corrente cristalina pede aqueduto para transportar-se incontaminada. Precisa de encanar essa água, né? Ter os cuidados. Assim somos nós temos a semente de Deus. Nós temos Deus dentro de nós, mas é preciso deixar germinar em bondade, em amor. A joia de escultura pede milagre do buril. Também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque das trevas humanas, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho de milênios. Nós somos milenares, já reencarnamos muito. Então, estamos, como nos diz aqui, essa educação, ela está empedrada no nosso caminho de milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. O cérebro cultivado no bem, ele pode produzir, né, formas, pensamentos que irão ajudar. Como também, se não construirmos com Jesus dentro do seu evangelho, dos seus ensinamentos, o nosso cérebro também vai produzir, né, pensamentos de sombra. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Todos nós queremos, né, ter uma voz assim equilibrada para ajudar todo mundo, todos que estão conosco. E preciso é que a gente tenha grandeza espiritual, para que o nosso verbo sublime balsamize os corações que choram. Não só encarnados, mas os desencarnados. A gente tem que ter essa conduta, já temos que ter essa grandeza espiritual. Interpretemos a dor, o trabalho, por artistas celestes de nosso acrisolamento. E a gente reclama da dor, do sofrimento, né? A gente não quer adoecer, a gente não quer sofrer. E Emmanuel nos traz a dor, o trabalho, são os artistas celestes que nos acrisola, que nos traz conhecimento, que nos faz conhecer o que a dor, o que o trabalho pode nos ajudar. Ele termina dizendo: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, e a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Olha que lição, né? Então, se a gente estiver educado mentalmente dentro do Evangelho de Jesus, a gente vai tornar, né, vai transformar a nossa irracionalidade em inteligência. Vamos usar mais a nossa inteligência. E a nossa inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. E a gente pensa que vamos sair do corpo e vamos para o paraíso, né? Só que ele é construído aqui e agora. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Veja bem, que lição preciosa, né? Se sabemos que Deus habita em nós, somos filhos de Deus, trazemos a semente divina dentro de nós. Como a semente traz também grandes troncos de árvore, nós podemos ser essa semente minúscula, pouca coisa trazemos, mas podemos acrescentar na nossa vida, nessa existência, recuperarmos todas as nossas reencarnações. Depende de educarmos a nossa mente, saber discernir o que é bom e o que é ruim. Já temos essa condição, porque o Evangelho nos traz. Então, vamos lutar. Sabemos que Deus está em nós, vamos estar com Ele. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, em gratidão sempre
Porque esse aprendizado, Jesus, nos traz equilíbrio, nos traz paz, nos traz harmonia para o nosso viver, compreendendo que a construção do paraíso, para todos nós habitarmos, ele está nas nossas mãos e deverá iniciar aqui na terra, enquanto estamos encarnados. Que nos abençoe, Jesus, o nosso Senhor Jesus, que não se afasta dos seus irmãos. Obrigado por tudo, Jesus, pela tua presença em nossa vida, pelo teu amor, pela tua benignidade para com todos nós. Que abençoe aos nossos benfeitores que estão conosco, que nos ajudam sempre, que tenha compreensão maior para com todos nós. Abençoe-nos e nos dê força para superar e viver os teus ensinamentos. Que assim seja.